oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Que tri, a fuder. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. E agora com vocês, Programetes Poéticos EO, com Carolina Dimmer. Minutos diários de poesia. Poema Amor, de Mário Quintana. Quando duas pessoas fazem amor, não estão apenas fazendo amor, estão dando corda aos relógios do mundo. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Fudeu. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Olá, tudo bom? Gente, estamos aqui, Confraria Pet na Rádio Web, estreando! E nós temos hoje uma convidada muito especial, a Marília, que a gente já vai falar direitinho com ela, a gente já vai conversar sobre como tudo começou, como a gente se conheceu. Mas antes, um recadinho. Vocês podem estar nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter ou pelo site da Rádio Web EO, tá? Fiquem ligados, é a primeira rádio do Brasil, gente. Bom, tá todo mundo já conectado? Todo mundo já se conectou aqui também conosco no nosso Instagram? Curtam também e sigam a Confraria Pet no Instagram, tá? É Confraria Pet e no Facebook é confrariapet.oficial, ok? Então, vamos começar para o nosso primeiro programa. Mari, oi, bem-vinda. Tudo bem? Pessoal de casa, boa tarde. Acho que quem já me conhece também já conhece a Marília. Bom, antes de tudo, né, gente, eu vou começar falando como nós nos conhecemos. Estava eu desesperada, porque eu precisava... Literalmente. Literalmente. Eu precisava viajar a trabalho e eu não sabia onde deixar as gurias, porque as pessoas que ficavam com elas dentro de casa não poderiam ficar naquele momento e eu fui à busca de uma pet sitter. Jesus, foi a primeira vez que eu entrei em desespero. Comecei a procurar, comecei a pedir informações, pedir indicações e um dia encontrei a Mari no Instagram. Ela já seguia a confraria, eu comecei a seguir ela, comecei a ver o trabalho dela por ali. Entrei em contato, né, Mari? Meio, lembra? Desesperada. Pra ontem, preciso pra ontem, tá? Vamos marcar uma visita. Não, mas, gente, qual era o meu desespero? Eram 3. Então, assim, eu tinha que ter sorte que ela tinha espaço para mais 3, né, Mari? Não podia mais ter nenhum, né? Era só elas.
Além da Málica e da Ciara. E daí tinha mais as meninas, né? Bom, o que eu fiz? Fui lá no apartamento dela, conheci as meninas. Acredito que toda mãe de pet passa por isso. Precisa viajar e aquele nervoso de ter que deixar os animais no apartamento ou no hotelzinho, em algum lugar, exato, com uma pet sitter. A gente fica nervoso, gente, fica. O que aconteceu? Conversei com a Mari, levei as meninas, as 3, inclusive a Zozô, porque a Zozô é a pior de todas, né? Porque, na verdade, ela é a mais difícil de se permitir chegar, né? E se confiar também, de se né? confiar. Tu lembra, né? Sim. O que aconteceu? Botei as 3 no apartamento da Mari, né? E a Mari, não, Aline, deixa elas, fica tranquila. A Preta e a Nina já se estabeleceram muito bem, muito rápido, né? A Zoé, eu achei que ela ia, sei lá, latir, chorar, rosnar. O que ela fez? Ela andou pela casa da Mari, fez cocô, fez xixi, comeu, brincou, e eu... Mari, essa não é a minha filha, tá? Só pra avisar. Não te quero mais, mãe, não te quero. Pode viajar tranquila. Então foi assim, gente, que a gente conheceu a Mari. Foi amor à primeira vista, literalmente. As meninas se apaixonaram e naquele momento eu percebi que eu podia confiar no trabalho dela e larguei as meninas lá. Acho que foi logo depois, acho que uma semana depois, eu acho que já deixei com vocês, depois, né? Uns dias depois. E então... Foi bem rápido. Já deixei. Bom, gente, essa é a pequena introdução de como foi o primeiro contato com a Mari. Agora vamos conhecer quem é a Mari. Essa pergunta é bem difícil, né? Bem pessoal, assim. Mas quem sou eu? Sou médica veterinária, me formei esse ano na faculdade Uniriter. Sou de Santa Cruz do Sul, então sou do interior, vim para cá, para Porto Alegre, para estudar mesmo. Me apaixonei pela cidade grande, né? Não tem. Me apaixonei pelos animais daqui também. Eu sou presidente do Vira-Lata Vira Amor, que é uma ONG aqui de Porto Alegre. Sou vegana, ativista e protetora. Resumindo, né? Gente, a Mari, ela se formou agora, mas ela já era estudante quando eu deixei ela lá, tá? E ela trabalhava somente como pet sitter naquele momento, né? Foi como eu consegui conciliar o trabalho com os estudos, né? Fala um pouquinho sobre essa paixão pelos animais, como tudo começou, porque eu sei que isso vem, ó, de tempos. De muito tempo atrás. É difícil falar porque a minha família nunca foi ligada, né, a isso, aos animais. Eu nunca tive um cão, um gato só meu. E eu acabei me apaixonando pelos animais mesmo quando um amigo meu de infância ganhou um cãozinho, né, uma pincher, a Duquesa. E aí, quando eles iam viajar, a única pessoa que tinha para ficar com a tal Duquesa era eu, né? Quem? Então, comecei a ser babá com 8 anos de idade. E logo depois, eu lembro de um cãozinho que estava na minha rua, abandonado. Eu era uma criança ainda. E eu, juntamente com outras crianças, né? A gente resgatou ele daquela forma, né? Não como hoje, efetivamente. Mas ali começou esse amor pelos animais. E com 15 anos mesmo, eu comecei a resgatar lar temporário, mesmo sendo contra a vontade da minha mãe, né? Quem é que vai gostar, Quem é que vai gostar que a tua filha vai encher tua casa de cachorrinho e gato? E então... Não, e tudo de rua, né? Já tem rua, aquele preconceito, né? Porque de rua, doente, né? Exato. Com, enfim, problemas de pele, que normalmente assusta bastante o pessoal. E ali eu comecei esse amor, né? Desde meus 15 anos, não parei mais. Lar temporário desde então, há mais de 10 anos já. Não sei mais o que é não ser lar temporário. E isso acabou, na verdade, te ajudando também a ser a pet sitter, né? Sim. Porque, na verdade, lar temporário, tu não deixa de ser uma pet sitter, né? Na verdade, os animais, eles me ajudaram a me encontrar, né? Na minha missão. Então... Eu acredito que isso a gente passa a vida inteira tentando entender, né? Qual a nossa missão. E a minha missão é essa. É ajudá-los e eles me ajudar também, né? Que horror, gente. Bom, gente, lembrando, tá, que nós estamos ao vivo também no Instagram, então quem quiser fazer perguntas ou pelo Facebook, a gente está aqui monitorando também para a gente poder responder na hora, tá? Então, estamos no Face da Rádio Web ou então no nosso Instagram da Confraria Pet. Qualquer coisa, mandem perguntinhas que a gente rola por aqui, tá bom? Mari, qual foi o teu primeiro animal de estimação que tu te recordas, assim? Que tu teve meu próprio. O teu? A Ciara. A Ciara? A Ciara, que foi com 14, né? Com 14, com 14 anos. A minha mãe me deu uma missão, né? Que eu tava bem acima do peso, né? Uma criancinha um pouquinho acima do peso. E ela falou
já tinham tentado me dar Barbie, né? Aquelas coisas que criança gosta, maquiagem, viagem, e nada disso me fazia emagrecer, né? Pela minha saúde mesmo, né? Aham. O pessoal tava todo mundo preocupado comigo. Sim. E aí eles me falaram, se tu emagrecer, a gente te dá um cachorrinho. Pronto. Pronto. Era a motivação que precisava. Motivação. 6 meses ali, criança emagrece com muito mais facilidade, né? Uhum. Me prometeram o cãozinho, emagreci. E aí surgiu a tal da Ciara, né? Que as gurias conheceram. Nossa, é a mesma. A branquinha, a brabinha. A Poodle, né? É a Poodle. Isso. A que eu tenho mais receio sempre, né? Porque ela não aceita muito bem outros animais. Até hoje, eu trago um animalzinho para casa, mas ela fica na dela, não gosta, rosna. Ah, sim, Não- porque é a questão do território, É, né? ela é Mas a primeira, ela né? recebeu os meninos super bem. Eu me lembro, assim, que não teve nada, assim, né? Tem um Bem pouco de tranquilo. medo. Ah, mas Mas tu ela Gente, eu me lembro como é que ela fez, tá? O que é no apartamento dela, tá? O que ela fez? A parte mais importante, assim, que eu percebi quando eu deixei as meninas é que o quê? Ela não simplesmente colocou as meninas em contato com a Kiara e a Com a Ciara e Marika. com a Marika. É. Por quê? Porque, na verdade, isso ia acabar criando uma competição ali, conflito, né? né? Conflito, exato, porque o apartamento era delas, né? A É. casa era delas, o território era delas. E as meninas são foguete. Iam querer abacalhar tudo, né? Ainda mais com um monte de brinquedo, coisas novas, né? tudo novo, é uma rotina nova, né? Exato. Então, o que aconteceu? A Mari, ela tinha espaços separados por portinhas, aquelas gradezinhas, né? E ela foi adequando o tempo de cada um, fazendo direitinho para quê? Para que não houvesse essa competição interna. Então, assim, não foi aquela coisa de imediato, foi respeitando o tempo de cada um e delas também, principalmente, né? Sim. Porque também tem que respeitar É, a elas. gente, tu chegou de dia e saiu de noite lá de casa, né? Praticamente. Ficou algumas horinhas lá, mas também a gente ficou conversando, passando a tranquilidade que elas precisavam, né? As Perfeito. 5, no caso, né? Exato. Cada uma no seu tempo. Sim, ela fez toda uma ficha, todo um relatório com todas as informações das meninas, né? Então, assim, foi super tranquilo, tá? Essa parte, assim, ó, eu vou dizer pra vocês, tá? Isso me deixou tranquilo, porque não adianta. A gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente tem Medos, né? Incertezas. e também ciúmes, né? Porque a gente vai deixar com uma pessoa que não conhece e do nada as gurias amam aquela pessoa e opa, e nós? Tipo assim, eu sofrendo. eu sofrendo lá longe e elas ali brincando, De boa. dormindo com a Mari. Outra, gente, olhem o Instagram da Mari, tá? Vocês vão identificar o amor que ela tem pelos animais. Ela realmente transmite toda essa paixão pelos animais. E aquilo me deixou muito tranquila, porque eu sabia que as meninas iam ter o mesmo tipo de tratamento que eu dou em casa. Então, assim, era igual. As meninas, acho que não tinha falado nem de mim, né? Quando eu fui lá buscar, elas ficaram me olhando assim, oi, tu voltou? Quem é? Voltou já? Como Não, assim? mas elas sentem, eles sentem sim. Sempre. Mas essa foi o que mais me motivou, assim, né? Uhum. De continuar, porque devido ao feedback, né, positivo, porque no início eu tinha muito medo, mas será que vai dar? Eu tinha que agradar os animais, né? Eu queria a confiança dos animais, Claro. porque era eles que estavam ali, eu queria que eles se sentissem em casa, Uhum. né? E quando eu vi que estava dando certo, foi só alegria, graças a Deus. Obrigada. Desses teus atendimentos, a gente tá focando primeiro na competição porque foi como a gente se conheceu, tá, gente? Depois a gente vai trabalhar sobre essa questão da transição dela, porque agora ela é uma veterinária, né, gente? Top, né? E eu sei que já tem fãs atrás dela, e eu sei. Ai, meu Deus. Mari, enquanto tu atuava como pet sitter, né? Chegou a ter, assim, algumas dificuldades ou obstáculos com alguns tipos de animais? E até vou comentar, a Maju aqui, ó, tá mandando assim, ó, é verdade, eu também perdi a Maju, a Jala, que é a mãe da Maju, que eu também conheço, né, eu indiquei pra Tina, ela disse que perdeu a cachorra pra Mari, né, explica, o que tu tem aí que tu... Algumas dificuldades, né, que eu enfrentei bastante, porque eu não tinha seleção de animal ou idoso ou filhote, eu pegava todos, né, Perfeito. que tinha o porte ideal para o apartamento também, né. Não adiantava eu pegar um porte grande, agitado, que eu não ia conseguir conciliar tudo. Apesar que ela pegou um grandão que parecia um terneiro, que eu Terneiro na sei. minha sala, terneiro. Mas ele era bem quietinho, né? Eu Não, lembro. ele era de boa, mas era um terneirinho.
Eu tinha muito medo, assim, no início, quando os animais vinham e não queriam comer, né? Tinham dificuldade para comer. Então, até o caso da Maju, né? A Maju, Eu lembro os videozinhos. Ela demorou, acho que uns 15 minutos, agora não vou me recordar bem, né? Mas, assim, para ela comer o primeiro grão de ração. E aí, quando ela comeu o primeiro grão de ração, eu fiquei, meu Deus, ela comeu. Ficou feliz. Nossa, obrigada. Aí, quando ela comeu mais um pouquinho, foi indo. Ela comeu toda a comidinha dela, né? Então, ali eu fiquei realizada, né? Porque ela tava num ambiente diferente. Talvez ela não tava tão confortável. Acho que, se eu não me engano, hein, Maju, responde aí. Eu acho que foi a primeira vez, né, que tu ficaste sozinha, né? Com uma pet sitter. Eu acredito que sim. A da Maju, acho que eu não vou lembrar agora. Que ela era do Ceará. Ela era do Ceará e veio. Isso, e foi, acho que foi quase um mês que ela ficou comigo. Foi 20 e poucos dias. Isso. E ela se adonou muito na minha cadeira, né? Ela gostava de ficar em cima da cadeira. Mas era muito engraçado. Ela tinha o ritual dos penteados dela, que nem a Zozô, né? Aí tinha que pentear os cabelinhos, né? Fazer os penteados de dormir, o penteado de passar o dia. Assim como ela teve diversos, né? Que os pais gostavam para as fotos ficarem bonitinhos, né? Claro, com os tops. Claro. E eu acho que a rotina dela também em casa, acho que tu também não pode fugir muito da rotina. Sim, da rotina, para eles se sentirem tranquilos que aquilo não tá mudando, né? Que nem eu anotava na ficha, né? Fazia toda a ficha e anotava se podia subir no sofá, na cama, né? Se o animal subisse na cama, então, obrigatoriamente, ele tinha que dormir comigo, dormir com 5, né? As tuas e mais as minhas. Acordei meio torta, mas elas dormiram bem, isso que importa. E o passeio na rua? Como que tu fazia? Todo mundo junto? Todo mundo junto. Eu sempre pedia as coleiras, né? Bem fortes, coleiras que elas não poderiam fugir. E, se possível, ter a medalhinha, né? Ah, sim, de identificação. A medalha de identificação, com o número da pessoa, né? E o nome do animal. E o máximo que eu passei foi com 5, né? Mas antes de passear com 5, eu passei individualmente com cada um. Ou eu tinha a certeza que eles iam me respeitar na rua. Né? Ótimo. Para fazer também toda a ambientação externa, né? Isso. Passeava e eles tinham o mesmo ritmo. Eu não passeava, vamos supor, com um calmo e os agitados. Eram todos agitados ou todos calmos. Para ter o mesmo ritmo na coleira. O mesmo ritmo na caminhada. Ó, a Maju respondeu, assim, foi a primeira vez que ela ficou longe da gente com alguém desconhecido. Meu Deus, não lembrava. É tantos, né? Que eu lembro porque essa aqui é minha amiga. Então... Sim, agora deve ter na ficha lá, primeira vez, cuidado, né? E que bom, fico feliz então. Que eu lembro, gente, que ela tinha também um coelho dentro de casa, tá? Dentro do apartamento. Eu lembro que a Nina se apaixonou pela coelha e ela ficava na grade. Né? Como é que era o nome da coelha? Madalena. Madalena. E aí eu dizia assim, Preta, Nina, o que tu tá fazendo aí? Se identificou. E a Mari, tem a Madalena lá. E eu, Madalena, quem é a Madalena? Aí eu fui lá ver, era uma coelha. E a Nina ficou assim, de frente pra Madalena e ficava horas, né? A Madalena foi um caso também que eu resgatei ela, porque ela ia virar churrasco, né? Ai, pecado. Ela tinha 6 quilos, né? Então ela era o coelho. E aí acabei, né? Enfim, depois de 1 ano e pouco, consegui doar ela para uma família. E eu doei justamente devido a ter medo desse estresse que podia rolar, né? Nem todos os animais aceitavam o tal coelho, né? Sim. Então eu fiquei com medo de acontecer algum acidente, mesmo tendo todos os cuidados, mas consegui doar ela para uma família maravilhosa. Eu vi que tu conseguiu doar. Tem um pátio enorme, tem a casinha dela, tá super bem cuidada. Falando então em doação, né? A Mari também é presidente de uma ONG, Vira-Lata Vira Amor. Mari, fala um pouquinho sobre isso. Porque eu sei que isso tá tudo interligado, né? Com essa tua paixão, até mesmo com a tua profissão que tu escolheu, né? Então, assim, eu sei que a Vira-Lata Vira Amor nasceu antes, né? De tudo, né? Sim. Porque tu começou a resgatar tudo. Hoje, como está a ONG? Tá ativa? Tu tá atuando ainda com a Vira-Lata Vira Amor? Como é que a gente pode estar divulgando a Vira-Lata Vira Amor? Então, o Vira-Lata, ele surgiu, né, comigo e mais 2 amigas, lá em 2014, quando eu me mudei de Santa Cruz para Porto Alegre, né? Mas o Vira-Lata, ele já tem uma história, assim, mais antiga, né? Eu sempre quis ter uma ONG, eu sempre quis ter um projeto meu, porque eu sabia que ia estar tudo certinho, né? Porque eu sou muito correta, eu gosto tudo muito organizado.
E quando eu entrei para a faculdade de medicina veterinária, eles falavam muito do bem-estar animal, né? Perfeito. Que antes de tudo tinha que ter o tal do bem-estar animal. E eu me identifiquei muito com isso. Então, antes de ter um número grande de resgates, eu queria ter a qualidade, né? Antes a qualidade do que a quantidade. Eu me identifiquei muito. Então, Até mesmo porque senão a gente acaba ficando com pena de todos e vira uma acumuladora, ia vir né? um abrigo, né? Um Exato. abrigo, um acúmulo de animais, um Exato. acúmulo de E aí doenças, tu não né? fica Tu bem, perde nem o eles ficam controle. bem. Perde o controle. Muitos ficam melhor na rua do que estando contigo, né? Claro. E o vira-lata, então, surgiu, né? Ele é ativo, porém ele é ativo agora no meu apartamento. Eu só resgato animais que eu vou poder ser lar temporário. Perfeito. Né? Eu não pago lar temporário, eu não concordo em deixar em hotéis, porque eu acho que dentro de um lar temporário, eles acabam se adaptando a um lar, né? A um lar que possivelmente eles vão ser adotados. Eles já reconhecem como é viver num apartamento ou viver numa casa. Já começa a ter sabem essa a rotina, né? Das horas que a pessoa fica fora, né? Sim. Eles acabam pegando um pouco dessa rotina que todos nós temos, né? Então, eu concordo muito disso, de ter essa qualidade antes da quantidade. Ótimo, e atualmente a gente está com 2 bichinhos para adoção. Que é a Clotilde, que chegou agora recentemente, e o Valentim, que todo mundo já conhece. Ai, gente, eu jurei que tu tinha adotado o Valentim. Todo mundo acha. Eu tô há 7 meses com ele, né? 7 meses. O Valentim é especial, né, é. gente? Ele é um fofo, já vi. Nossa. Ele é paraplégico, ele foi atropelado, não foi socorrido a tempo. Acabou ficando especial, né? Já é especial. Já é especial, exato. Ficou especial ao quadrado. Então, agora a gente enfrenta essa dificuldade, né? Que é doar um animal paraplégico, um animal especial, porque ele é uma criança, né? Sim. Tem que trocar fralda, tem que dar, às vezes não quer comer no potinho dele, tá com preguiça de levantar da cama, tem que levar raçãozinha na cama, né? Tem que passear, tem a cadeirinha de rodas, né? Então, que bom, tu já conseguiu a cadeirinha, né? Sim, o Toquinho que doou. Isso, Toquinho. A Mari e Brina, eles doaram. Isso. E então tem toda essa rotina, a pessoa tem que estar disposta, né? A não adotar só um animal, mas adotar todas as necessidades especiais que ele vai ter, né? Então é um pouquinho mais difícil, mas a gente não perde a fé, né? Não, com certeza, gente. Até porque muitos animais já foram adotados de diferentes problemas, né? Diversos. Então, o do Valentim é só um detalhe, um detalhe, porque ele é feliz da vida. Quem vê as fotos dele no Insta vai perceber a carinha dele de feliz, né? Sim, muito faceiro, muito feliz, exato. Querido. Meu amor, e agora, primeiro, qual é o Insta da Vira-Lata Vira Amor? Vira-Lata Vira Amor. Vira-Lata Tudo Vira junto. Amor. Quem quiser ajudar, conhecer o Valentim e a Clotilde, dá uma olhadinha lá. Depois a gente vai replicar as fotinhos deles para vocês conhecerem, tá bom? E aí? Mudamos, né? Fechou o ano de 2018, festa, canudo na mão. Formatura. Mais responsabilidade, né? Que amor. Porque antes eu tinha responsabilidade de cuidar, né? Quando os papais não estavam. Agora eu tenho responsabilidade de cuidar com os papais, né? Problemas mais... Enfrentar dúvidas, questionamentos, Sim. o que fazer, o que não fazer, qual o melhor. Qual o melhor. E é isso que eu sempre me martelando, né? Eu sempre quero o melhor. Então, se chegar porque como eu sou recém-formada, a gente não sabe tudo, né? Claro. Nem os mais antigos sabem tudo, não tem como saber. Gente, a vida é um eterno aprendizado, né? A gente vai aprendendo com os julgamentos erros, enfim, à parte, hein? Né? Por favor. Né? Então, chega um caso para mim que eu não sei, eu vou estudar muito, né? Eu estudo, e aí eu chego à conclusão, isso é o melhor para o meu paciente, né? Perfeito. É isso que eu quero. Assim como eu quero para as minhas, como esses anos todos elas forem veterinários, eu sempre quis o melhor, eu quero dar o melhor agora para os meus pacientes, né? Que são meus filhos também, não deixam de ser, né? E como é que você está fazendo os atendimentos? Quinta, sexta e sábados eu estou atendendo uma pet shop, tá? Pode chegar lá, não tem horário marcado. Qual é a pet shop? Na pet shop Meu Pet, no Maitá, na Zona Norte de Porto Alegre. Tem Insta? Tem Instagram. Telefone para entrar em contato? Isso, Meu Pet. Procura lá no Insta. Acho que eles só tem Insta, tem site também. Tá. Dá para marcar quintas, sextas e sábados. Dia inteiro?
Quinta somente de tarde, sexta e sábado o dia inteiro. O dia inteiro. É às 5 Ok, da tarde, mas eu nunca saio às 5 da tarde. Sempre tem movimento. Ah, Coisa é boa, ótimo, né? Ótimo. E os outros dias, mesmo domingo, né? Eu atendo a domicílio. Faço vacinas, né? Muitas pessoas não gostam de sair com gatinho, ou cão mais estressado, mais idoso. Sim. Vou até a casa da pessoa, faço a consulta, né? Faço toda a anamnese, vejo se esse animal está apto a receber a vacinação. Ok. Já teve casos que eu cheguei para vacinar e o animal estava doente, né? Não tinha Ah, condições sim. alguma. Não tinha. Então não adianta vacinar. E faço exames também, né? Exame de sangue, coleto, exame de pele. Aí eu vi enfim. que tu fez o exame de FeLV, né? FeLV é muito isso. importante. Antes do tutor querer vacinar, Uhum. sempre Tem que muito fazer o importante teste. fazer o teste para ver se ele pode receber essa vacina, né? Quando ele é FeLV positivo e não adianta fazer uma vacinação. Se eu resgatei um gatinho agora, tá? Uhum. Independente da idade dele, se faz o exame na mesma hora? Não se faz. Espera um tempo para ver se esse vírus vai desincubar, né? Porque ele tá com. Ele vai ter que. Ele vai sair da rua. Então, para não botar ele mais no estresse, né? Entendi. Primeiro a gente estabiliza ele, remédio para pulga, né, para carrapato, para vermes, uma boa alimentação. Deixa passar aí uns 20, 30 dias, faz um teste de FeLV. Nesse tempo que ele vai estar, que tu vai resgatar ele precisa estar isolado de outros animais, porque tu não sabe se ele é FeLV positivo, né? Deixa ele isolado num quarto, num cômodo. Um mês depois faz o teste e aí começa o início de protocolo de vacinação e posteriormente castração. Ai, não vamos atropelar as coisas. Não, tem que ser por partes, por né? Por partes. E o cachorro? Tem alguma coisa específica que tem que ser feito? Ambos, de primeiras? né? Ambos eu sempre indico fazer um exame de sangue, né? Para saber o estado geral do paciente. Interno, né? Interno, os órgãos, enfim, está com uma anemia, uma infecção ativa. Os dois, cão e gato. Indiferente se é filhote, se é adulto, se é idoso, faz esse exame de sangue, antipulgas, né? Mesmo passo a passo do gato, porém o cão ele pode estar com algum vírus também, que é a parvovirose e a sinomose, né? Que também pode passar para outros animais, outros cães, mesmo esses cães sendo vacinados. E são os mais problemáticos, né? Então essas doenças, tem que cuidar bastante. Então, no mínimo 15 dias de isolamento, nunca misturar os animais. Ok, gente. Então, tô anotando tudo, né? Mas, se eu não me engano, aí tu me corrige, né? Porque agora é veterinária, né, gente? Eu sou só uma, né? Metida. Eu sou mãe, né? Quando a gente resgata um bebezinho, ele já pode colocar antipulga? Depende da idade dele. A gente tem alguns tipos de antipulgas, né? Temos os comprimidos, as coleiras, as pipetas e também temos os sprays, né? Que é o Frontline, Fipronil, né? A partir de 2 dias de vida, tu já pode aplicar o Fipronil. Não conhecia. E aí os comprimidos e as pipetas e coleiras, enfim, a partir de 2 meses, né? Ok. Pra ficar... Essa eu não conhecia. Tem que cuidar. O único bebê que eu tive foi a Zué, né, gente? E ela já faz com 45 aninhos. Aninhos! Essa sofreu, tadinha. Querida. Mãe de primeira viagem, né? Agora a Preta e a Nina já veio adulta, tudo tranquilo. Que nem né? a Ciara e a Zoé têm o mesmo comportamento, assim, temperamento, mesmo, né? Mesmo. Mimadinhas, né? Mimadinhas. Literalmente, mimadinhas da mãe que eu amo. A gente estraga os animais, né? Eu sempre falo que antes de ser médica veterinária, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de cães, eu me considero uma mãe. E eu também sou protetora, né? Então, eu entendo exatamente o que as pessoas falam. mas eu fiquei com peninha. Eu sei. Também senti. Mas agora eu tenho que separar as 3, né? As 3 Marílias que tem dentro de mim. Preciso me concentrar em cada uma um episódio da minha vida. Sim, claro. Alguma fase. E agora com essa tua nova missão aí? Aliás, na verdade não é nova, né, gente? Já tá, sempre foi intrínseca, né? Mas neste momento agora, né? Qual é o teu grande desafio? O que tu quer para daqui, sei lá... Não vou falar 5 anos, tá, gente? Isso é muito trampo, né? Vamos falar de daqui 2 meses. O que tu quer? O que tu quer conquistar? Como tu tá te sentindo, né? Realizada, que eu já sei que pelo brilho dos olhos, né, gente? Realizada a full. Os olhos não enganam. Não. Então, no início, né, assim, me formei, depois da festa. Dá uma depressão, né? Acho que sim, todas as faculdades, todas as profissões. Né?
meu Deus, eu não preciso mais ir para aula. Tá, mas e agora? Não preciso mais entrar no meu EAD. As provas EAD, cadê? Né? A gente fica um pouco perdida, né, no rumo que a gente vai tomar, mas quando a gente consegue o primeiro emprego, os primeiros clientes, a gente consegue ver os primeiros diagnósticos, né, os tratamentos dando certo, a gente consegue ver que está no caminho certo, né? Aquela dá uma emoção. O animalzinho não estava comendo, com o teu tratamento ele começa a comer. Nossa, é uma graça, assim, obrigada. A gente se sente muito útil, né? A gente vê que esses anos de faculdade não foram em vão, né? Eles serviram para alguma coisa. Sim, com certeza. E agora é tocar a vida, né? Conseguir mais clientes, ajudar mais animaizinhos, ajudar os tutores a entenderem também, né? Sobre os animais, que muitas vezes a gente não imagina, né? Que algumas doenças podem ser evitadas, podem ser descobertas cedo, né? Como é o câncer, problemas de coração. Eu digo isso porque é pelas minhas, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente deixa de fazer, mas não é tanto por questão financeira, é mais às vezes porque a gente ignora. A gente realmente ignora algumas coisas, né? Muitas coisas a gente nem imagina que precisa também. Exames também. de rotina. O que tu encontra como, assim, esses são exames de rotina que a gente deveria fazer pelo menos a cada X meses ou um ano? O que tu indica? Uma vez ao ano, né? Ainda mais quando animais vão ficando mais velhos, a partir de 6 anos, é obrigatoriamente fazer um ultrassom abdominal, né? Para checar todos os órgãos, para ver se não tem algum cisto, algum possível tumor, né? Porque nem sempre, pelo um diagnóstico nem sempre pelo um exame de sangue, a gente vai ter um diagnóstico, né? Então, ter o diagnóstico de imagem, o exame de sangue, e também o animal que é mais idoso ter o controle com o cardiologista, né? Que muitos problemas cardíacos poderiam não ser evitados, mas controlados anteriormente, sim, porque 90% da população de cães de porte pequenos tem problema cardíaco. Jura? Né? 90%. Por quê? É um número muito alto. Animais, eles não vão ficando mais velhos, né? Será que é por muita agitação? Não, acredito que não. É uma pergunta difícil. Bem coisa de mãe, né? Tipo, já pensei na preta, né? Como tipo, assim? Tu tem 3 porte pequeno, né? Antigamente, os animais, em geral, eles não viviam tantos anos, né? Eles morriam com 5, 6 anos, né? Então, agora que esses animais porte pequeno, eles vivem muito mais tempo, até principalmente... mais qualidade de vida, né? Mais qualidade de vida. Né? Eles vivem muito mais tempo, então tem animais que chegam aí até 20 anos, né? Então, tem esses problemas cardíacos e outros problemas endócrinos também, eles vão acompanhando os bichinhos, né? A Zoé também tem um problema endócrino, né? Ela tem... Sim, na verdade, ela tem um pré-diagnóstico, uma doença aí que eu não gosto nem do nome, né? Do Cushing, hiperadrenocorticismo. Exato, não gosto nem de falar. É um palavrão, né? Primeiro porque é um palavrão. Segundo, palavrão. porque dói na alma de pensar nisso, né? Mas eu fiz alguns exames, né? E outros que eram mais invasivos eu decidi não fazer agora. Eu estou fazendo tratamentos espirituais junto, né? Quem me conhece sabe que eu sou dessa linha. Eu faço acompanhamento médico com a veterinária delas também. E também faço troquei a ração dela. Ponto, né? Não vou entrar muito em detalhes porque muito detalhe. Porque é que não pense que isso foi a solução. Não, tá, gente? E isso, na verdade, eu tô tentando fazer uma melhoria de qualidade de vida para ela, tá? Nesse momento. Para daí sim, por quê? Porque a Zoela tem problemas com manipulação. Ela não gosta de ser manipulada, então ela se sente agredida. Então eu tô tentando fazer com que ela se sinta mais tranquila nesse período, fazer todo com que ela reduza o nível de alergia que ela tinha, que ela era altíssimo. Sim. E por isso que gerou essa né, como é que eu vou dizer? Outros problemas, mudança, né? Desencadeou mais. Desencadeou isso aí, essa coisa aí, essa doença horrorosa. Então, mas ela não está tão ativa, porque ela não está reagindo como se fosse realmente doente, tanto que hoje ela emagreceu, hoje ela está mais ativa, ela está mais feliz, ela não tem tantas coceiras, sabe? Então, tá mais controlado, né? Com certeza, tu percebe a diferença de como ela era antes. E com certeza, tu tem que, além do diagnóstico clínico, né? A gente tem que ver como o animal está se sentindo, né? Porque às vezes eles dão sinais que eles estão doentes e a gente não sabe identificar.
E muitas vezes ele tá bem, né? A gente faz todo o acompanhamento para ter esse controle, mas nem sempre é necessário entrar com medicações, né? Eu resolvi esperar um pouquinho para isso, para depois fazer esses exames mais complexos. Se ela tá bem, porque tu sabe, esse exame do Cushing é 4 injetadas para tirar sangue. Ele é bem... Nossa. Ai, gente. Então, doloroso demais. Mas assim, exames de rotina, né? Que são ultrassom, exame de sangue e um ecocardio, eletrocardiograma. É indolor, né? E a gente consegue ter um diagnóstico definitivo do que esses bichinhos têm. E as vacinas? Muito importante. Vacinem seus bichinhos. A gente vacinem. Porque a gente acaba vacinando quando eles são filhotes, né? E aí a gente meio que esquece, ou às vezes não é passado para o tutor, né? Como as vacinas são recomendáveis, existem vacinas obrigatórias e as não obrigatórias, né? Tanto para cão e quanto para gato, a vacinação contra a raiva, ela é obrigatória. Né? Ela é obrigatória, mesmo não tendo casos aqui, né? A gente teve um caso isolado agora em cavalo, mas... Cavalo com raiva? Cavalo. Jura? Pessoas podem também... Primeira vez que eu tô ouvindo isso. Pessoas podem pegar raiva, né? Então... não, as pessoas são, né? Né? Então, é muito... imagina né? o teu bichinho, né? Morrer por causa de uma vacina... que tem vacina, né? Ele morreu em 5 dias. Nossa. A gente não vai se desculpar por nada nesse mundo, né? Então, ou morrer por uma sinomose, um parvovírus, uma felve, né? Como é que é o nome daquela doença que era aqui da Argentina? É do mosquito? Como é que é? Da leishmaniose. Leishmaniose. A leishmaniose, ela não é obrigatória ainda, né? Mas... até porque não tem tantos estudos assim sobre a comprovação da vacina. Né? E são 3 doses, né? 3 doses. E depois uma. E primeiro tu tem que fazer o teste, né? Para ver se ele é positivo ou negativo. Aí que a gente, né, morre de medo. Imagina ser positivo e tu nem imagina, porque muitos animais são assintomáticos por anos, né? Então a gente tem que cuidar bastante dessa doença também. Porém, essa doença ela pode ser controlada, evitada, né? Nenhuma vacina, nenhum método é 100%. Porém, a coleira, que é o encoleiramento do bichinho, ou as pipetas, agora já tem comprimido, se eu não me engano, para evitar a doença, né? Porque é um mosquitinho que a gente ignora por total e ele faz um mal danado aos bichinhos. E também a vacinação contra as doenças, né? Que é muito importante. Eu ia te perguntar exatamente essa aqui, porque a Preta, ela foi internada no ano passado, e ela acabou tendo, como é que é o nome? Giardia. Não sabia que tinha vacina para isso. Juro, não sabia. Porque, na verdade, eu me lembro que a Zuzô pegou Giardia por N situações, as 3 diferentes, porque ela teve 3 vezes Giardia, por 3 razões diferentes, por 3 motivos, situações diferentes também. Só que quando, a primeira vez que ela teve, eu reagi, acho que 2 dias depois. Na segunda vez, eu já reagi automático, porque eu já percebi, sabia. Exato, eu percebi o quadro clínico. Exato. Aí na terceira vez, então, e a Preta me surpreendeu. Por quê? A Preta nunca ficou doente. E aí, quando eu levei ela para o hospital, tu conhece, né, o Rovete, e eu realmente me assustei. Porque essa cachorra é forte pra caramba. E ela nunca tinha ficado doente. E o resultado foi isso, foi a Giardia. E foi quando eu descobri que tinha essa vacina. Então, a vacinação da Giardia, ela não é tão segura, não evita o animal de ter a doença, né? Mas para animais de companhia que tem mais animais em casa, ou que vão em creche, em parques, vai evitar que esse animal ele elimine esses oócitos nas fezes, né? Ele vai eliminar menos protozoários da Giardia, mas não vai evitar que o bichinho tenha a doença, né? Exato. É isso que eu a gente tem que controlar talvez a imunidade dele, né? Melhorar a imunidade do animalzinho.
com medicamentos, né? Até medicamentos naturais. E também controlar o ambiente que ele vive, né? Com limpezas. Porque quando a gente fala que... desculpa, gente, que a gripe ainda tá pegando, tá? O Alfredo mandou lambeijos e a Frida também mandou outro. O Alfredo e a Frida, eles foram adotados. O Alfredo foi adotado pelo projeto, né? E ontem acho que ele fez 2 anos de adoção. Que ele foi adotado. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver que não fez. E mais uma coisa, a vacinação da gripe. Muita gente negligencia, porém é muito importante, tá? A vacinação, uma coisa assim, a bronque. Ela é muito importante porque o tratamento dela é mais caro do que a vacina. É verdade. Sei disso. Então, é verdade. Essa é a melhor época para vacinar. Isso que eu ia perguntar. Qual a melhor época para vacinar? Porque já em seguida a gente vai entrar no período de frios. A gente já está tendo alguns períodos, né? Então não vamos esperar chegar junho, né, gente? Não, fazem agora, porque existem 2 tipos de vacina contra a gripe. A intranasal, que ela é uma dose só, tá? Que o animal vai ficar imunizado com uma dose só. E tem depois a injetável, né? Porém, essa injetável, se o animal nunca recebeu a vacinação da gripe, ela é 2 aplicações. Então, uma aplicação agora e uma aplicação daqui a 21 dias. Então, né? Olha minhas caras, né, gente? Tipo, como assim? Então, a gente precisa fazer antes de entrar pro inverno, né? Pra eles sempre tomaram uma dose só. Tá, mas elas nunca tomaram, elas devem ter tomado uma vez 2 doses. Pode ser então. Né? Pode ser. Não queima a veterinária. Não, jamais. Tô perguntando porque, né, dúvida, né? Não, elas devem ter tomado a primeira vez que elas tomaram 2 doses. Porque elas sempre tomaram todos os anos. Tá, isso aí. E depois, uma vez por ano, é uma dose só. Não, então tá certo. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Todas as vacinas elas têm. Tá, e se eu quiser agora trocar essa de a injetável para intranasal, não tem problema. Não tem problema? Não. Daí, todos os anos ela vai fazer a intranasal, né? Tá. Eu já não aconselharia para a Zuzô, né? Porque ela tem o nariz muito achatadinho. Okay. Mas para as outras 2, para Nina e para Preta, tranquilo. Ó, fica a dica, gente. Viu? A intranasal foi que a Maju tomou. Se pergunta, o vencimento dela em julho, posso antecipar? Se o vencimento dela é em julho, pode antecipar? Em julho? Até 3 meses, normalmente, a gente pode antecipar. A gente tá em março, abril, maio, junho, julho. Pode. Isso. E se venceu? Então, tem algumas opiniões, né? Eu sigo as normativas... como é o nome de umas regrinhas de vacinas internacionais, né? Que uma dose, eles dizem que o animal com uma dose está protegido. Tá. Porém, os fabricantes aqui, os nossos, eles falam que tem que ser 2 doses, né? Se venceu. Tá. Então, vai de cada veterinário mesmo, né? Da conduta de cada veterinário. Tu pode expor isso pro tutor e ele escolhe o que ele decidir. Então tá, gente. Mais alguma dúvida? Alguém tem dúvida sobre medicamentos? Vermífugo. Vermífugo, né? Vermífugo é outra coisa que é muito importante. É a cada 3 meses? Não? Mensal? Quando, gente? Só vai chutar até. Vou ter que me atualizar. A gente tem uma conduta, né, do vermífugo muito errada. Mas isso, ao longo dos anos, a gente foi estipulando de forma errada. Eu mesmo fazia o uso do vermífugo a cada 3, 4 meses certinho, né? Porém, o vermífugo, ele não vai impedir do animal se contaminar, né? Se infestar com vermes. Ele vai matar o que o animal já tem de vermes. Então, se o animal não estiver com vermes, tu tá dando um medicamento que a metabolização dele vai ser que nem as outras medicações. Por isso que todo mundo fala que daí tem que trocar de marca, porque isso aqui já não faz mais efeito. Na verdade, vai causando uma resistência, né? E também animais que têm problema no rim, no fígado, depende de onde ele é metabolizado, excretado, pode causar alguma outra doença, né? Então, a gente precisa cuidar das medicações que a gente utiliza. O correto mesmo seria, antes de fazer a vermifugação do animal, fazer um exame de fezes para ver se vai ter algum parasita, né? Para daí ver qual o melhor vermífugo para esse bichinho. Porém, a gente sabe, né,
que nem Tem todo tudo. mundo tem essa disposição, que é mais Aham. fácil comprar ali o vermífugo, R$30, do que gastar com a consulta, gastar com o exame. E aí, se possível, Tomar a decisão. o protocolo correto. Mas Sim. seria o protocolo, né? Porém, então a gente sempre indica quando, uma vez ao ano, né? Uma vez ao ano. Gente, a gente entope os bichos de cada 3 meses. Sério. Porque a gente não tem o costume de a gente tomar, nós humanos, né? Isso tem outra, né? Eu tenho costume, eu tomo. Eu não tomo, né? Eu mexo ali com os bichos e eu não tenho costume. Não, eu tomo uma vez por ano. Tá. E daí por que tu dá 4 vezes no ano para as tuas? Exato. Por sempre foi a orientação que eu tive, assim, tipo, desde lá de Sim. 1300, né? Quando tinha Zoé. Na verdade, a gente tem que cuidar isso, então, né? Não, e outra, pode ver assim. A Maju disse que ela recebe de a cada 6 meses sobre o verme do coração, qual o melhor controle, vacina ou vermífugo. Muitas pessoas não sabem que vermífugo é medicação e acabam dando como se fosse em água. Obrigada por esclarecer. A Bru falou. Legal. É verdade. Gente, eu não sabia disso. Estou aqui assinando embaixo. Tem que acompanhar os sinais clínicos que o bichinho também vai dar, né? É verdade. Muitas vezes ele está comendo a alimentação dele, que ele sempre comeu, está tendo perda de peso, está com dor abdominal, vai estar com um pouco de secreção ocular, né? Então a gente tem que ter esse acompanhamento dos sinais clínicos para a gente chegar também ao diagnóstico, né? Não adianta... Tá. Vou te fazer uma pergunta agora, de mãe, tá? Tá. Gente, eu sou mãe, tá? Não sou veterinária. Não é obrigada a saber de nada, né? Na verdade. Assim, dúvida, tá? Na hora de vacinar, porque todas as vacinas são medicações, né? Sim. Eu posso vacinar todas juntas? Não, o animal não vai ficar com tipo um turbilhão de... Eu, Marília, antes de ser veterinária, eu sempre vacinei as minhas 2 juntas, as 3 vacinas, tá? Nunca tive essa coisa Quais de as vacinas? polivalente, que é contra as doenças, a raiva e a gripe. E a gripe, tá? As 3 juntas. As 3 juntas, tá? Agora tem que dar minha opinião sobre... Agora eu vou dar a opinião de mãe, tá? E de médico também, porque eu não aconselho a giardia, né? As empresas vão lá... Tranquilo. É a tua opinião, né? Eu nunca fiz a da giardia Também nelas. nunca fiz. Elas já tiveram giardia, porém eu fiz o tratamento, né? Saiu mais caro, porém elas não vão em parque, elas não iam, agora elas começaram a ir, né? Elas não vão em parques para defecar e botar outros animais em risco, né? Okay. Eliminando aquele protozoário nas fezes, né? De uma forma significativa. Então elas não tinham esse contato, né? Então por isso que eu nunca fiz. Okay. Porque a giardia ela é muito mais para proteger os outros do que o teu animal. né? Porque ela vai fazer um controle populacional desses protozoários. Gente, assim, ó, de boa, tá? Eu queria saber quantas pessoas aqui que tá nos ouvindo já fez vacina da giardia. Porque, primeiro, eu tenho a Zoé, vai fazer 11 anos. Ela vai fazer 12 anos agora. Eu nunca tinha ouvido falar dessa vacina. Essa foi a primeira vez depois que a Preta ficou hospitalizada. De boa. Tem alguém aqui online que já fez essa vacina e faz isso frequentemente? E que o animal não ficou doente também, que não ficou né? doente, porque assim, a título de curiosidade, tá? Não estamos aqui colocando ninguém na cruz, tá? Pelo amor de Deus, é só uma porque conversa. assim, ó, se a pessoa tem condições, né, e quer fazer, tudo bem, não tem problema algum, né? Ela só tem que saber que o animalzinho dela pode ficar doente ou pode não ficar doente, né? Vai também de onde ele vive, né? De todo um contexto, né? Depois vão falar, mas não é pra fazer. Tu pode fazer, não tem problema algum, porque senão ela não estaria no mercado, né? Óbvio. Ela não estaria no mercado se ela não fizesse algum efeito. Sim. Então a gente tem que analisar onde o animal vive, quem são esses tutores, analisar o todo, né? Se esse animal vai em parques, porque se todos os animais que vão em parques fariam a vacina da giardia, a gente com certeza teria um número bem menor dos sinais clínicos dessa doença, né? Sim. Porque a giardia, o protozoário, ela tá na água, né? Na água que a gente toma. Então, o animalzinho, ele tem que estar... A água não é tão livre... A água. Não vamos falar sobre isso. Né? Melhor não entrar em detalhes, né? Vamos tomar aguinha aqui, ó. Tintim. Tintim. Então, vamos pular essa parte, né? Vamos voltar pra vacina. Vamos voltar pra vacina. Eu já fiz 3 doses, Sabe por que eu te perguntei se podia tomar as 3 juntas? Porque, assim, eu sei que pode acontecer de reações alérgicas. Sim.
E aí tu vai saber qual é a vacina que gerou isso? Sim. As reações alérgicas, normalmente, elas vão causar dor, rubor, né, vermelhidão no local da aplicação. Então, o veterinário que faz a vacina, ele sempre tem que estipular, no lado direito eu vou fazer contra doenças, no lado esquerdo vou fazer contra a raiva, e aí o nariz ou injetável eu vou fazer aqui da gripe, vou fazer na nuca, né? Okay. Então, tu tem que saber mais ou menos aonde que tu fez as vacinas. Porém, a gente também tem que analisar cada bichinho, porque eu já tive vários exemplos. Você já tem histórico de reação. Antes de fazer o protocolo vacinal, né? Estipular o protocolo, temos que fazer 2 vacinas hoje, 3 vacinas hoje. Ele já teve alguma reação? Ele nunca fez vacina. Bom, então a gente vai começar com 1 ou 2, nunca 3, né? Vacinas. Okay, perfeito. A gente tem que estudar cada caso, porque tem animais que eu já vi passaram muito mal, né? Sim. Então, tem que cuidar quais as vacinas que vai fazer nesse bichinho. Tá, ok, perfeito. Porque qual era a minha dúvida, né? A Zuzô é a que realmente tem reações alérgicas, mas né? ela já tem várias, né? Um contexto inteiro de... Então, o ideal com ela seria fazer de pouquinho em pouquinho. Apesar 2, fazer, vamos supor, a polivalente e a raiva, que dificilmente vai dar depois eu acho que, se eu não me engano, acho que eu já fazia isso com ela. Depois, 1 semana, 2 semanas depois da gripe, né? Bom, gente, chegamos ao fim. Falamos demais. Não, tem uma aqui, mas não é pergunta. Recentemente uma foi de lado e outra da outra. Perfeita. A Jala tá falando que a Maju fez cada um dos seus lados. Mas ótimo, né? É melhor, ótimo. né? Daí tu vai saber onde deu a reação, né? Exato. Bom, gente, é assim. Essa foi a Marília que vocês conheceram e alguns já conhecem. Gratidão. Eu que te agradeço. Uma honra, né? Estar aqui. Obrigada, muito obrigada. Abrindo as portas. Abrindo as portas. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Ótima companhia. Obrigada. E, gente, então, grata por todos estarem aqui nos ouvindo, nos assistindo. Acompanhem o programa Confraria Pet na rádio, pelas mídias sociais da Rádio Web ou então pelas nossas mídias também, Confraria Pet o ponto oficial através do Face. E, claro, não deixem de seguir a Marília, que é contra o ponto vet, ok? E o vira-lata, vira-amor, hein? Exato, também vira-lata, vira-amor, por favor, tá? Então, muito obrigada por você estar aqui conosco. Até a próxima e beijão. Até logo.